para trazer para nós aquilo que o Senhor colocou em seu coração, para continuar sendo boca do Espírito Santo, boca de Deus, nesta noite, falando corações. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, nós te louvamos, te adoramos, exaltamos, glorificamos e te bendizemos, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. Muito obrigado pelo teu amor, graça, bondade, misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por simplesmente, Senhor, nos amar, Pai. Por simplesmente, Senhor, nos escolher. Muito obrigado, Pai, por cuidar de nós. Não deixar que nada de mal nos acontecesse, Pai. Muito obrigado por nos guardar, Senhor, atrás da sua cruz. Continua, Senhor, operando, continua fazendo, Senhor, o teu sobrenatural na vida de cada um, daqueles que estão presentes aqui nesta noite, daqueles que estão conosco. Aleluia. Pai amado, Deus querido, eis aqui o teu filho, pastor Carlos Salles. Toma ele nas tuas mãos, unge, Senhor, sua cabeça com óleo, que o cálice dele transborde, Senhor, do teu Espírito Santo. Venha, Senhor, encher, ó Pai, em nome de Jesus, com a tua graça, Senhor, com a tua sabedoria, Pai, com o teu entendimento, compreensão, para passar, Senhor, para nós, Pai, a tua palavra, Pai, para nos dar, Senhor, o alimento, continuar nos alimentando esta noite, com tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração para nós essa noite, para a honra e glória do nome de Jesus. Renova, transforma, limpa, cura, sara, liberta, Pai, purifica, santifica, Senhor, a vida, o corpo, Senhor, em nome de Jesus, os olhos, os ouvidos, todos os órgãos do teu filho, Senhor, que esteja na palma das tuas mãos e sob os teus cuidados, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, a paz, Amém. Jesus, as minhas amadas irmãs, os meus amados irmãos que estão conosco na live, que Deus esteja aí movendo, né, de íntima compaixão para conosco, amém? Amém. Glórias a Deus. Eu digo que é sempre muito bom nós estarmos diante desse maravilhoso Deus, né? Agradeço a Deus também, sempre digo isso, né? Nós estávamos falando a semana passada a respeito, né, de Jeremias, né, quando Deus envia alguém para ajudá-lo, né, no seu ministério. Mas a gente vê que é sempre bom, né, ter um reforço de peso, irmã dela. Isso é algo assim maravilhoso de Deus para as nossas vidas, amém? Hoje eu estava lendo e eu senti no coração de trazer o capítulo 7 de Romanos. Às vezes a gente encontra algumas coisas difíceis pelo nosso caminho, e às vezes a gente quer trazer na Bíblia as palavras que são mais confortáveis de pregar, mas o Espírito Santo de Deus aprova na noite desse dia me trazer até o livro de Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7, eu quero com os meus amados irmãos, nós discorremos acerca de que o apóstolo Paulo ele fala a respeito de tudo que o Senhor coloca em seu coração a respeito da lei e também da carne, né? A lei da carne e também a epígrafe do texto, ela diz assim: a lei que opera em nós a morte, a luta da carne com o Espírito, amém? Amém. Glórias a Deus. Podemos ler? Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas não conheci o pecado senão pela lei, porque não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para mim vida, achei eu, que meu era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom.
Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar, aleluia, o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo, aleluia, nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? Amém. Glórias a Deus. É um texto bastante complexo. É um texto que, às vezes, a gente fala assim, não vou pregar sobre isso não, que eu vou ficar todo enrolado, né? E, às vezes, a gente olha para o texto assim, e a gente fala assim, o apóstolo, o senhor é um filósofo, né? É um doutor, né? É um concurso, né? Ele é realmente esplêndido, o apóstolo Paulo. Mas, segundo o que ele está dizendo, e a gente vê que, na realidade, na conclusão do texto, ele olha para ele mesmo e diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele fala assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que nos livrasse do pecado da carne. Nós precisamos entender, amados irmãos, que ele diz algo e nós precisamos colocar dentro do nosso coração. Ele diz assim, preste bem atenção. Ele fala, se eu peco, não peco eu, mas o pecado que habita em mim. E ele diz outra coisa que nós precisamos entender. Ele diz aquilo que eu, pelo meu entendimento, quero fazer para agradar a Deus, isso não faço. Porque a minha carne, ela tem uma outra lei, que ela diz assim, eu quero fazer isso, e ela sai fazendo. É algo assim complexo, mas é algo assim que é a virtude do céu, porque muitas vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e falamos assim, não, eu sou condenado. E quer ver uma coisa que acontece? A pessoa às vezes ela peca, e ela peca sabendo que aquilo que está dentro dela, que é o Espírito Santo de Deus, fala assim, você não pode fazer isso. E ela entende que não pode fazer, e mesmo assim ela faz. E quando ela faz, sabe o que acontece? Ela mesmo a reprova. Mas não pode a pessoa mesmo reprová-la, sabe por causa de quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo do amor de Cristo. Nós vivemos pela graça. E quando nós nos condenamos, o que acontece? Nós nos afastamos daquilo que é o amor verdadeiro, que é Cristo. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não quero andar mais junto com os meus amados irmãos porque eu sou impuro. Porque eu não consigo me manter firme. Mas se nós olharmos, assim conforme diz em Números capítulo 21, Números capítulo 21 vai dizer que o povo pecou. E o povo era de dura serviço. O povo, ele falou mal contra Moisés e contra Deus. E vivia nas suas dissoluções do pecado. E Deus mandou
entre eles serpentes abrasadoras. E quando Deus mandou serpentes abrasadoras, aquele povo que vivia em pecado, eles morreram. E diz o texto que aqueles anciãos vieram até Moisés e disseram assim: Moisés, nós entendemos que pecamos, mas tem morrido muito do povo, e a gente pede ao Senhor que intercede por nós junto a Deus. E Deus fala com Moisés: coloca uma haste, e em cima dessa haste coloque uma serpente de bronze. Em cima dessa serpente, nessa serpente de bronze, aquela pessoa que for mordida pela serpente, ela olha para a serpente que está na haste e nenhum dano sofrerá. Olha o que fala a palavra do Senhor lá em Números capítulo 21. Mas a gente encontra logo no livro de João, para vocês entenderem o que Deus, aleluia, ele fala com Moisés. E diz assim, em João capítulo 3, aleluia, glórias a Deus. Aleluia. João capítulo 3. Diz assim no versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Então, o que vai dizer o texto, amados irmãos, lá em Números capítulo 21? Todo aquele que era mordido pela serpente, pelas serpentes abrasadoras, olhava para a haste, aquela serpente que chamava Neustan, e ele não sofria nenhum dano, porque era uma ordenança de Deus. E assim como hoje em dia nós pecamos, a tipificação daquela serpente que estava lá no deserto levantada, todos nós que olhamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos perdoados dos nossos pecados. Amém. A serpente, ela causava mal e morria as pessoas. Assim, nos nossos dias atuais, o nosso pecado traz a morte à nossa carne e a morte espiritual. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa vida, que é Cristo Jesus, que ali morreu e padeceu na cruz do Calvário, ele morreu e padeceu pelos nossos pecados. E ele vai dizer, amados irmãos, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Isso. E a gente entende que desde o princípio, o meio e o fim, ele diz que está conosco todos os dias até a consumação do século. Então não há em nós coisa boa que nós possamos em nós mesmos sobreviver a essa guerra que temos vivido todos os dias. Isso que o apóstolo Paulo ele está falando e analisando e trazendo para a gente é uma guerra espiritual que ele está passando, que ele está sofrendo, que nós todos sofremos essa guerra espiritual. Então nós precisamos entender que não há conforme diz João, que não tem pecado, nenhum só, todos pecaram. Isso. E aquele que não tem pecado faz Deus mentiroso. Então a gente precisa entender o que o apóstolo ele vem dizer para nós. Por que eu estou falando isso? Tem muitas pessoas, amados irmãos, dizendo, eu não consigo, eu não quero ser crente, eu não quero ficar na presença do Senhor, porque eu não tenho força em mim, mas a força que nós estamos caminhando, essa força que está sobre mim, que essa força que está sobre você, ela não é nossa. É pela força do Espírito Santo. O Senhor ele disse, não vos deixarei órfãos, mas deixarei com vocês o Espírito Santo. Não é força minha, não é força tua, mas é pela força do Espírito Santo. E pela nossa obediência, nós obedecemos a palavra. Então, pela obediência, nós vamos continuar. Então, a gente vê logo nos capítulos, amados irmãos, aí,
7:7. Ele diz assim: não conheci o pecado senão pela lei. Então descreve a experiência de perversão de Paulo ou de qualquer outra pessoa que procura agradar a Deus sem depender da sua graça, misericórdia e poder. Paulo descreve o período de inocência do indivíduo até chegar à idade de responsabilidade. Ele vive sem culpa nem responsabilidade espiritual, até que deliberadamente peca contra a lei. E esta lei, a lei de Deus, escrita extremamente, aleluia, ou isto mesmo, ou aleluia, no seu coração. Nos versículos 13 e 20, Paulo relata um estado de escravidão ao pecado, porque a lei, uma vez conhecida, traz inconscientemente o pecado para a consciência, e assim o indivíduo passa a ser realmente um transgressor. O pecado se torna seu senhor, embora ele se esforce para resistir-lhe. Paulo revela o desespero total da pessoa à medida que o conhecimento e o poder do pecado, aleluia, o reduzem à miséria. É coisa assim que é terrível. Mas o que vai acontecer, amados irmãos, para nós sairmos dessa encruzilhada, para nós sairmos dessa arapuca, para nós sairmos dessas algemas, o que nós temos que fazer? Chorar, clamar, renunciar ao pecado. O que nós temos que fazer? Reconhecer o estado miserável que nós temos, que nós estamos. Nós precisamos fazer isso. Nós não podemos viver na nossa autossuficiência de maneira nenhuma. Mas quando nós falamos assim, eu me rendo, nós estamos reconhecendo a nossa miséria. E quando nós reconhecemos, a graça de Deus vem sobre nós. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós precisamos entender isso. Porque quando nós não entendemos isso, nós achamos suficiente demais, autossuficiente. Por causa de quê? Porque nós olhamos para as pessoas miseráveis, para as pessoas que estão em situações difíceis, e nós achamos que somos melhores do que elas. Mas nós não somos. Porque ainda não terminou a nossa caminhada. A nossa caminhada é longa. E a palavra do Senhor diz assim: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Nós precisamos entender que quantas pessoas estavam bem, quantas pessoas venderam caminhões de livros, a gente não pode citar para não macular, nem manchar a integridade das pessoas, mas quantas pessoas esteve no auge, e hoje em dia se encontra miseravelmente afastado da presença do Senhor. Quantas pessoas arrastaram multidões para a presença do Senhor, e hoje é pedra de tropeço. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que só Cristo salva. Aleluia. Nós precisamos entender que só Cristo pode estender as mãos, Aleluia. nos tirar dessa miséria. Isso. Só Cristo. E quando nós entendemos, aí nós vamos dizer assim: sim, eu entendo. Agora tem sobre mim um mandamento. Agora tem sobre mim uma palavra que foi lançada sobre a minha vida. E eu tomo posse dessa palavra. Porque o Senhor, Ele fala em Mateus capítulo 28, versículo 18: foi-me dado no céu e na terra todo o poder. E agora eu tenho escolhido você como meu discípulo. Vai dizer a palavra do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que a minha boca, a tua boca, tem poder de vida e tem poder de morte. Vai dizer a palavra do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor dá autoridade à minha vida, à tua vida. Ele diz assim: você terá autoridade de expulsar os demônios. Você terá autoridade de libertar aqueles que estão cegos.
e eles voltarem a enxergar. Você terá liberdade daqueles que estão aleijados, coxos. Você terá liberdade de lançar uma palavra e eles voltarem a andar. Amém. Você terá liberdade de expulsar demônios, espíritos malignos. Você terá liberdade, no meu nome, de comer alguma coisa mortífera. E essas coisas mortíferas que você se alimentar, ela não te fará dano. Isso tudo vem de Deus. Conforme nós já pregamos e falamos, tudo que Deus preparou, Ele preparou de antemão essas obras para que nós andássemos nela. Isso é maravilhoso. Isso é assim, coisa realmente assim, que faz com que nós fiquemos regozijantes. Amém? Amém. Então, ele vai dizer assim, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Então, quando eu olho, aleluia, para o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o que é isso? Aquilo que eu li e vi, eu estava outro dia lendo alguma coisa sobre os mandamentos do Senhor, lá, o Decálogo, em Êxodo capítulo 20, a gente olha para aquilo, a gente fala assim, meu Deus, quanta coisa eu preciso melhorar. E às vezes são coisas simples, são 10 mandamentos. E a gente olha para o passado, a gente olha para as coisas que o Senhor tem falado. A gente olha para Gálatas capítulo 5, versículo 19. A gente fala quanta coisa eu preciso melhorar. Quantas situações o Senhor está chegando e abordando a gente, porque é o que a nossa amada missionária Vera falou. Quando Deus fala, quantas pessoas não querem ouvir a voz de Deus? Mas nós que somos espirituais, quando Deus fala, aquela palavra, ela não encontra resistência na nossa vida. E quando essa palavra chega lá, abre a nossa mente, abre o nosso coração. E a gente entende, e quando a gente entende, a gente fala, a gente toma aquela pancada. A gente recebe a disciplina de Deus. E quando nós recebemos a disciplina, aquilo vem sobre as nossas vidas e vai como se fosse mediolátil em cima de uma ferida. Eu costumo ouvir o pastor Cláudio, e o pastor Cláudio, ele diz assim, é com gosto de bezetacil, mas vai te fazer bem. E assim, a gente recebe a palavra do Senhor, e ela vem com gosto de bezetacil, mas vai fazer E dói muito. muito bem, ela vai sarar. E a gente precisa entender isso. Dói, mas transforma. Dói, mas cura, Isso. mas liberta, mas sara, Aleluia. causa milagre na nossa vida. Então, é assim, então despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei eu estava morto. Porque a lei, o que acontece? Ela revela aquilo que é pecado. Ela revela a minha transgressão, aquilo que eu tenho feito e que não tenho obedecido. É como se fosse um carro sem freio. E a gente precisa parar em algum ponto para que o Senhor ele venha cuidar, para que o Senhor ele venha falar conosco. É verdade. E quando o Senhor fala, nós ouvimos, isso vai causar transformação. Amém? No verso 9, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Morri para quê? Eu morri para os meus delitos e pecado. Verso 10, e o mandamento que era para a minha vida, achei eu que me era para a morte. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Versículo 11, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. As declarações de Paulo, eu vivia, e o pecado, e me matou, apoiam a crença geral que a criança é inocente até deliberadamente pecar contra a lei de Deus no coração. O ensino que diz que as crianças entram no mundo afetadas pela culpa do pecado
e dignas de condenação eterna não se acham nas Escrituras. Então, a gente acha, segundo os judeus, a criança até 12 anos é inocente. Até 12. Até 12 anos. Depois dos 12 anos, ela tem a responsabilidade espiritual pela sua vida. Então, segundo o que nós entendemos, que a criança até os 12 anos, ela não tem pecado. Porque ela não tem responsabilidade sobre os seus atos. A partir do momento, segundo a Bíblia, depois de 12 anos, ela tem responsabilidade por tudo que faz. Porque se a criança ela faz alguma coisa até os 12 anos, não é responsabilidade dela, mas é responsabilidade dos pais. O pai é responsável por tudo que a criança fizer. Mas a partir dos 12 anos, a criança é responsável espiritualmente pelos seus atos. Amém? Não sabia disso não. A lei é santa. Maravilha. Logo tornou-se-lhe o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bom, ou pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado ficasse excessivamente maligno. Porque o bem sabemos que a lei é espiritual, mas se sou carnal, vendido sobre o pecado. Lembramos-nos de que Paulo, no capítulo 7, está analisando o estado da pessoa irregenerada e sujeita à lei do Antigo Testamento, mas consciente da sua incapacidade de viver uma vida agradável a Deus. Ele descreve uma pessoa lutando sozinho contra o poder do pecado, e demonstrando que não poderemos alcançar a justiça, aleluia, ou melhor dizendo, a justificação, a santidade, a bondade e a separação do mal mediante o nosso próprio esforço para resistir o pecado e guardar a lei de Deus. O conflito do cristão, por outro lado, é bem diferente. É um conflito entre uma pessoa unida a Cristo e ao Espírito Santo, de um lado contra o poder do pecado, e de outro lado, aleluia, Paulo descreve o caminho da vitória sobre o pecado mediante a vida no Espírito Santo. Nós encontramos Jesus, ele dizendo, aqueles que estão ouvindo, o ouvindo. Então Jesus, ele chega para a pessoa e ele diz assim: olha, meu amado irmão, se o teu olho te faz pecar, você arranca o teu olho, porque é melhor entrar no céu cego do que ir para o inferno com os dois olhos. Se a tua mão te faz pecar, arranque a tua mão. É melhor entrar no céu maneta do que ir para o inferno com as duas mãos. E ele continua falando. Mas a gente, amados irmãos, entende que é uma metáfora. Ele está falando não literalmente para nós arrancarmos os nossos olhos. Ele está sentindo, sinta a dor do que é arrancar um olho. Porque é melhor você deixar de arrancar o teu olho. Você não precisa arrancar. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. Então obedeça. O desviar os olhos do que é mal, né? Desvia os olhos do que é mal. E a gente precisa entender quantas vezes, não sei se vocês conhecem a lei do mundo. Quando uma pessoa rouba, ela toma um tiro na mão, sabia disso? Quando ela continua, persiste no erro de roubar, ela toma um tiro no pé. É a lei do mundo. Não a lei que está escrita no Código Civil nosso, não. Mas a lei do mundo.
E nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele está buscando algo, ele está se deparando, e quando ele se depara, ele precisa encontrar algo para explicar para nós, porque ele também precisa de justificação, ele precisa de algo que venha para ele, porque ele fala, o próprio apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E superabundou como? Ele fala superabundou porque de Gênesis a Apocalipse, Deus não encontrou um homem, apesar de muitos homens bons, Deus não encontrou um que pudesse morrer pelos pecados da humanidade, a não ser Ele mesmo se dar pela humanidade. A humanidade pecou, mas Ele falou assim: eu quero dar a minha própria vida por vocês. Então, se não fosse Ele, a gente olha de Gênesis a Apocalipse, todos pecaram. E a gente fala Moisés, um homem que falava face a face com Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Paulo, Pedro, Jacó, Moisés, a gente vai selecionando homens bons, todos pecaram. E a gente olha para Jesus, o único que não pecou. E a gente vê que é pela justificação, pela graça. É por Jesus. E nós precisamos colocar isso dentro do nosso coração. Aleluia. E às vezes a gente encontra homens tão santos, né, que a gente olha assim e fala: meu Deus. Mas na realidade, a santificação, ela não está no status que a pessoa tem. Nem na aparência. Nem na aparência. Piorou, então. A palavra do Senhor diz: quanto mais um homem se humilha, mais ele é grande diante de Deus. A gente vê a mãe do discípulo pedindo, falar: deixa meu filho sentar à tua direita e o outro à esquerda. E Jesus fala: não compete a mim, mas o Pai que está no céu. Marcos 10,45 vai dizer: pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para servir, mas para ser servido e dar a sua vida em resgate por muitos. Maior no reino dos céus é aquele que serve. E quando fala em servir, é difícil. Quando fala em servir, aí pegou. Porque a gente tem a mania de ser rei, né? A gente fala assim, a gente olha para a pessoa, parece que está com um rei na barriga, né? E a gente, quando encontra assim, algo que a gente pode falar: faz aquilo outro, faz aquilo, a gente ordena. Mas a gente precisa entender, Jesus, antes de subir para o céu, Ele era Senhor dos seus discípulos, mas Ele colocou uma bacia e lavou o pé de todos. O próprio Pedro falou assim: olha, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os pés. E Jesus vira para ele: se eu não lavar os teus pés, eu não tenho parte contigo. E Pedro fala assim: não lave só os pés não, mas todo o corpo. Ele fala: o corpo já está limpo, deixa eu lavar os pés. E a gente precisa entender, Ele faz aquilo e Ele diz para os seus discípulos: eu sinto, Senhor, lavar os vossos pés. Imitai a minha pessoa, nos servir, nos se doar. Nós precisamos imitar Jesus. E quando nós imitamos Jesus, amados irmãos, nós encontramos lugar para o nosso arrependimento. Nós encontramos lugar de crescimento na presença do Senhor. Nós encontramos crescimento diminuindo. Nós não encontramos crescimento em sobressaindo sobre as pessoas de maneira
a estar pisando um em cima dos outros, de maneira nenhuma. Mas nós crescemos quando nós somos servos uns dos outros. Nós crescemos quando nós entendemos que nós precisamos ajudar o outro, que o outro está passando por situações difíceis e que nós possamos ser uma bênção na vida deles. Aí nós crescemos na presença do Senhor. É isso que nós encontramos Paulo aqui falando no versículo 14. Porque o bem que sabemos que é a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. E quando ele diz eu sou carnal, vivendo sobre o pecado, mais incessivas do que demais palavras do capítulo 7, estas aqui falam claramente num período sobre a lei, na vida de Paulo, antes da sua conversão. Esse fato é comprovado pelas seguintes razões. No capítulo 7, Paulo está demonstrando a insuficiência da lei para nos redimir. Aleluia, a parte da graça, e não a insuficiência do evangelho, aliado à graça. Nos versículos, aleluia, 5, Paulo declara que os que estão na carne são carnais e sensuais, produzem frutos para a morte eterna. E no 8, aleluia, em 8:13, ele afirma: se viverdes segundo a carne, morrereis. Logo, o tipo de pessoa referido no capítulo 7 está espiritualmente morto. A expressão vendido sob o pecado significa servidão ou escravidão do pecado. Tal linguagem não pode ser aplicada ao crente em Cristo, porque ele, pelo preço do resgate, pelo seu sangue, aleluia, redimiu-nos no poder do pecado e declara que o pecado já não tem domínio sobre nós. E o próprio Cristo afirmou: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias a Deus. Realmente, o nome de Jesus significa Ele salvará o seu povo dos pecados. Além disso, a presença do Espírito Santo habitando, aleluia, em nós, não deixa os crentes vendidos sobre o pecado. Paulo declara, ainda no mesmo capítulo: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou, aleluia, do pecado, aleluia, da lei. E ele inclui a si mesmo entre os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque somos devedores, não a carne. Mas sabe o que isso significa? Significa que a gente precisa ter entendimento disso também. Se nós não tivermos entendimento, como tomaremos posse? Eu tenho que entender, mesmo que seja difícil de entender, eu preciso buscar entendimento, porque se eu não tiver entendimento, como eu tomarei posse do que Jesus já me deu, que foi a vitória na cruz do Calvário? Quando nós olhamos a respeito da lei, a gente olha para Lucas capítulo 10, 25, e ele vai dizer sobre o samaritano. E quando ele fala sobre o samaritano, ele fala o bom samaritano. E quando ele desce e ele é tomado por assaltantes, que deixa ele meio morto. Mas segundo a lei, vai passar o sacerdote olha e não se compadece. E se compadece, não para ajudar. Ele não para por causa da lei. Ele não para por causa da lei. Porque a lei proíbe. Ele fica até a tarde impuro. Ele não pode chegar em casa, sentar numa cama. Se ele senta na cama, ninguém pode sentar na cama, porque senão aquela pessoa fica impura até o pôr do sol.
Também o levita não toca naquele que está caído, porque senão ele fica impuro. Ele não pode tocar na mulher dele quando chega em casa, não pode tocar nos filhos, porque senão serão todos impuros, e todos ficam impuros. Mas Jesus, quando fala do samaritano que encontra aquele homem caído, Jesus ele se faz impuro, porque o samaritano, amados irmãos, aquele que está caído é eu e você, e o bom samaritano é Jesus. E quando Jesus ele toca e cura aquele que está caído, Jesus se torna impuro por mim e por você. Ele não se importa de se tornar impuro por mim e por você. Ele fica impuro por nós. E segundo o que a Bíblia vai dizer, aleluia, glórias a Deus, 2 Coríntios, capítulo 3, a palavra do Senhor, ela diz assim, versículos 5 e 6, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um testamento, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não da lei, mas pelo amor. Porque Jesus ele está dizendo assim, olha, o amor, ele cobre multidões de transgressões. O amor. Então Jesus, ele se fez maldito por nós. Ele é o amor de Deus em pessoa para as nossas vidas. Jesus, ele é o amor de Deus em pessoa para com as nossas vidas. Então, nós olhamos para a letra, e se nós olharmos para a letra conforme o levita e conforme o sacerdote, eles olharam para a letra. Mas a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Jesus, ele se tornou maldito, ali no caso samaritano, maldito por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E quando ele deixa ali na hospedaria, ele apaga aquele que é o mordomo e aquele que está cuidando do ferido. Ele diz, se você gastar com ele mais alguma coisa, depois, quando eu voltar, eu te pagarei. E a gente vê que Jesus, ele não só cuidou de nós, mas deixou o Espírito Santo cuidando. E quando ele voltar na sua segunda vinda, ele restaurará a nossa vida sobre todas as coisas. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos restaurará, aleluia, todas as coisas. Assim, a palavra do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas. Ele diz assim, em 1 Coríntios, capítulo, aleluia, 51. E ele vai dizer, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Deixa eu ler de novo. Incorruptibilidade. E o que isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada a morte, aleluia, a vitória. Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei, mas a graça de Deus, aleluia, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Então, o Senhor, Ele trata maravilhosamente com cada um de nós, e nós agradecemos a Deus por tudo que Ele faz. Verso 15, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Assim diz o versículo 15. O que quero, isso não faço. Aqueles que tentam obedecer aos mandamentos de Deus, sem a graça salvífica de Cristo, descobrem que são incapazes de realizar boas intenções do seu coração. Não são senhores de si mesmos. O mal e o pecado governam o seu ser. São escravos dessas coisas, presos debaixo da lei do pecado. É somente para os que estão em Cristo que Deus, juntamente com a tentação, dará também o escape, para que, aleluia, as pessoas, aleluia, apessoais, aleluia, ou melhor dizendo, possais suportar. Amém? Então, amém. É somente para os que estão em Cristo que Deus, juntamente com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar as tentações que sobrevêm sobre nós. Então nós precisamos, em nome do nosso Senhor, aleluia, Salvador Jesus Cristo, nos colocar debaixo da potente mão de Deus, porque só através de Jesus Cristo. Então é por Ele e pelo seu Espírito, no versículo 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Glórias a Deus. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Por quê? Então, no versículo 21, acho então esta lei, que em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo, aleluia, o homem interior tem um prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Amém? Então, nós precisamos aí sempre, antes de tomar qualquer decisão, em tudo, nós precisamos pensar um pouquinho. E às vezes nós somos muito rápidos para tomar decisões quando nós somos abordados com aquilo que não queremos ouvir, com aquilo que não queremos ser repreendidos. Nós temos respostas para tudo, mas quando o Senhor Ele vem através do Espírito Santo e Ele opera, é algo assim formidável, é algo maravilhoso, porque Deus, Ele faz maravilhas nas nossas vidas. Nós precisamos ouvir a Deus, porque cada um de nós somos conhecedor do que o apóstolo Paulo está falando, dessa manifestação da carne, e aquilo que nós não queremos fazer, e muitas vezes nós fazemos. Nós somos conhecedores particularmente. São coisas que muitas vezes nós não contamos a ninguém, nós não falamos a ninguém, e às vezes a gente não conversa nem com Deus essas coisas. Deus assiste, Deus vê, e a gente pensa que está no anonimato, mas não está.
Ele vê todas as coisas. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, de pedir perdão a Deus e expurgar todos esses pecados. Falando, Deus, olha, o Senhor conhece todas as coisas. E eu te peço perdão até desses pecados escusos. Desses pecados que muitas vezes, em momentos que eu não estou compenetrado em Ti, eles vêm à minha mente, vêm ao meu coração, os meus pensamentos, e eu não consigo afugentá-los. Mas em Ti eu terei vitória. Em Ti eu serei perdoado. Em Ti eu busco socorro. Porque se nós não tivéssemos a graça de Deus, nós seríamos perturbados. Nós viveríamos numa situação difícil. E a gente fala, peguei. Ai, meu Deus. Oh, Deus. Ai, peguei. Oh, Deus. Peguei. Oh, Deus. Mas a gente sabe que Ele opera em nós. Aleluia. Segundo o seu querer, segundo o seu efetuar. É verdade. Ele ministra com as suas mãos potentes sobre nós. Ele entende as nossas lutas. Ele entende as nossas fraquezas. Mas nós precisamos ter um coração para com Deus. Nós precisamos falar, Deus, olha, de maneira nenhuma eu tenho feito isso de caso pensado. Eu tenho feito isso para causar revolta no Senhor, para te provocar. Não, de maneira nenhuma. Mas eu peço perdão por tudo que eu tenho feito, porque eu tenho consciência que errei. E aí Deus perdoará a mim e a você. Então, eu tenho prazer na lei de Deus. Muitos crentes sobre a lei, aleluia, do Novo Testamento, verificam que em si mesmos tinha prazer na lei, nos mandamentos de Deus. Entretanto, ao mesmo tempo, quando buscavam ajuda apenas da lei, as paixões da carne neles imperavam. Igualmente na igreja hoje, pode haver, aleluia, os que reconhecem a justiça, a pureza e a excelência do Evangelho de Cristo. No entanto, por não terem em si experiência de graça regeneradora de Cristo, verificam, aleluia, que são escravos, prisioneiros do pecado, da imoralidade. Todos os nossos esforços para isso são inúteis, a menos que sejamos realmente, aleluia, realmente nascidos de novo, reconciliados, aleluia, com Deus, libertos do poder de Satanás, e como novas criaturas em Cristo, vivendo uma vida renovada no Espírito Santo. Amém? Amém. No capítulo 23, ele vai dizer, no versículo 23, ele diz assim: mas vejo nos meus, aleluia, nos meus membros, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Este versículo é o versículo chave de todo o texto. Ele diz, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E ele reconhece, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, a que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, aleluia, com a carne, a lei do pecado. Então, a pessoa não convertida, em sua luta desigual com o pecado, termina dominada, cativa. O pecado vence, aleluia, e a pessoa vende-se ao pecado como escrava. Miserável condição, aleluia, está. Quem poderá livrar-nos? A resposta é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o único que pode libertar da lei do pecado e da morte. Amém. É Ele, Jesus Aleluia. Cristo.
Ele é o único que pode libertar. Então, muitos têm dito pelos caminhos da vida, todos os caminhos levam a Deus. Mas não é verdade. Jesus Cristo, ele é o único caminho que leva a Deus. Jesus Cristo, ele é o único. Não tem outro caminho a não ser por Jesus Cristo. E quando nós chegamos perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que ter entendimento que nós não podemos entrar diante da sua presença com olhos altivos. Mas chegando na presença do Senhor, com a fronte baixa, nós precisamos nos render a Ele em arrependimento. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé com a devida reverência. Não é de qualquer maneira. Nós precisamos entender isso. A gente vê em Lucas capítulo 18, o publicano e o fariseu, os dois entraram na presença de Jesus. O publicano, ele dizia, batendo no peito: eu não consigo nem levantar os meus olhos a ti. Mas o fariseu, ele fala: eu jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos do cominho da hortelã, e graças te dou, Deus, como que eu não sou conforme esse miserável publicano. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz: quem desceu justificado? Aquele que se rende, aquele que se entrega, aquele que chega diante do Senhor Jesus e fala: eu não sou digno de que entreis em minha casa. Eu não sou digno de receber essas tuas bênçãos, mas é pela tua graça, é pelo teu grande amor, é pelo teu favor. E a gente encontra tantas pessoas arrogantes, tantas pessoas de má índole, tantas pessoas que não reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, explanar essa palavra e dizer: Jesus, ele é o Rei da Glória. Aleluia. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. O salmista diz: ele é Senhor de toda a terra. Amém. Nós precisamos entender: foi ele quem nos deu a vida. Ninguém pode deixar de saber que ele tem o controle da vida e tem o controle da morte. Amados, a gente encontra na prática. Às vezes a gente olha aí, nos vídeos que a gente vê, de pessoas fazendo mal, e elas fazem mal com uma autoridade, sai arrebentando, bate nesse, bate naquele, bate na cara, e assim assado. Na hora que ela é pega nos seus delitos, nos seus pecados, na sua covardia, aí ela, ai, 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 não, não. A gente vê um Zé Ninguém, um coitadinho que está sendo enganado por Satanás. A autoridade maior, ela vem de Deus. Aleluia. Ele é a autoridade no céu e na terra. Aleluia. Nós precisamos entender que é pela graça do nosso Senhor e Salvador que nós vamos obter a nossa vitória. Amém. É quando nós reconhecemos que nós não somos ninguém se Ele não for conosco. Amém? Amém. Ficando de pé, vamos estar orando, vamos estar agradecendo a Deus. Pai Santo, Pai querido, amado,
no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta noite. Amém. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, ó Pai, para que pudéssemos, ó Pai, ouvir, Senhor Deus, o que o Senhor queria falar conosco. Aleluia, Pai. Então, ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Deus Israel, continua, Senhor Deus, nos esclarecendo, Senhor Deus, sobre essa palavra. Que venhamos, ó Pai, meditar, Pai, que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, remoendo, ó Pai, que venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, causar em nós, ó Pai, libertação, ó Pai. Deus, o Senhor pode, ó Pai, aleluia, através dessa palavra, Pai, conforme diz Isaías, Pai, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela, Senhor Deus de Israel, aleluia, Senhor Deus, será direcionada, Pai, cumprirá, Senhor Deus, tudo, aleluia, aquilo, Senhor Deus, que o Senhor quer, aleluia, todo o propósito, Pai, para o qual ela foi enviada. Amém. Assim, ó Deus, esteja, Senhor Deus, trabalhando nos corações, ó Pai, nas mentes, ó Pai. Amém, Pai. Deus, tira, Senhor Deus, toda ignorância, Senhor Deus, do coração, da mente do homem, ó Pai. Ó Deus de Israel, toda autossuficiência, Pai, esteja caindo por terra, Pai. Que nós venhamos, ó Pai, aleluia, todos nós nos humilhar debaixo da tua potente mão, ó Pai. Reconhecer, Senhor Deus, a nossa fraqueza, Pai. Reconhecer, Senhor Deus, os nossos pecados, Pai, os nossos deleites, ó Pai. Ou melhor dizendo, os nossos delitos, ó Deus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Operar, Senhor Deus, de uma forma abundante, de uma forma transbordante. A libertar, Senhor Deus, as mentes cativas, ó Pai. A libertar, Senhor Deus, aqueles que estão aprisionados, ó Pai, por Satanás. Deus do Israel, o Senhor pode, Senhor Deus, fazer, ó Pai, ainda muito mais, ó Pai. Quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, cheios, ó Pai, de, aleluia, autossuficiência, Pai. Quantos estão, Senhor Deus, galgando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, degraus, ó Pai, que não são degraus, ó Pai, espirituais, ó Pai, mas degraus carnais, ó Pai. Ó Deus de Israel, que nós venhamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, que a pureza, Senhor Deus, do coração, Senhor Deus, aleluia, o arrependimento, ó Pai, a busca do Espírito Santo, ó Pai. Deus, faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos, ó Pai, aleluia, na tua presença, Senhor Deus. Deus de Israel, nos ajuda, Pai, durante toda essa semana, Pai. Trabalha, Senhor Deus, na vida dos nossos filhos, ó Pai. Toma o Breno, o Brian, Senhor Deus, o Brenner, ó Pai. Toma, Senhor Deus, os filhos, ó Pai, aleluia, dos meus amados irmãos, ó Pai. Opera, Senhor Deus, aleluia, dando, Senhor Deus, o entendimento, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, leva cativo, ó Pai, aleluia, o cativeiro, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Deus, o Senhor disse, Deus, que o inimigo de nossas almas, ó Pai, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas que o Senhor, ó Pai, aleluia, vem, Senhor Deus, para desfazer as obras do diabo. Assim, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, liberta, Senhor Deus, toda a nossa família, a família, Senhor Deus, dos nossos amados ouvintes, ó Pai, dos nossos amados irmãos, ó Pai, opera, Santo Deus, derrama, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Deus de Israel, olha tudo alto do céu, Senhor Deus, lugar da tua habitação, ó Pai, estende, Senhor Deus, as tuas mãos poderosas, ó Pai, sobre nós, sobre os teus filhos e filhas, ó Pai. Toma, Senhor Deus, as igrejas, ó Pai, reunidas, ó Pai, aleluia, em Cascadura, Senhor Deus, regiões adjacentes, ó Pai. Toma o Rio de Janeiro nas tuas mãos, ó Pai. A tua palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua mão potente, nós precisamos da tua operação, ó Pai, pessoalmente, cada um de nós, ó Pai, nessa noite, aqui dentro da tua casa, Pai, nós reconhecemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a nossa pequenez, ó Pai, nós reconhecemos, ó Pai, quanto o Senhor é importante para nós, nas nossas vidas, Pai, para o nosso crescimento, Pai. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós, ó Pai? Deus, então, Senhor Deus, continua, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, nos ajudando, ó Pai, aleluia, nos levando, Senhor Deus, aleluia, cada vez, Senhor Deus, e cada dia, Senhor Deus, mais adiante, Pai. Deus, Deus, tira, Senhor Deus, a nossa preguiça, Senhor Deus,
a respeito da leitura da Tua palavra, a respeito, Senhor Deus, do jejum, a respeito da oração, ó Pai. Que possamos ser leitores da Tua palavra. Que possamos, ó Pai, ser conhecedores. Que possamos orar, Pai, que possamos clamar, ó Pai, que possamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, beber da fonte, ó Pai. Ah, Deus, não deixa, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, ficar preguiçosos, ó Pai, diante, Senhor Deus, do que o Senhor tem para conosco, ó Pai. Oh Deus, Senhor, quantos, ó Pai, tem trocado, Pai, aleluia, Senhor Deus, as delícias da Tua presença, Senhor Deus, por algum momento, ó Pai, neste mundo, ó Pai. E a Tua palavra diz que o mundo jaz do maligno, ó Pai. Quantos têm olhado, Senhor Deus, para os seus afazeres cotidianos, ó Pai, e não têm tirado um tempo para contigo, ó Pai. Então nos ensina, Pai, enobrece o Teu povo, ó Pai. Faça crescer, Senhor Deus, ao entendimento da Tua palavra, Pai. Ah, Deus do céu, assim nós oramos, ó Pai, nós clamamos, ó Pai. Oh, Deus, vá nas nossas casas, ó Pai, no nosso lar, ó Pai, no nosso trabalho, Senhor Deus, onde quer que estejamos, ó Pai. Opera, Santo Espírito Santo de Deus, ó Pai. E faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias e todos dizem Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou, Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Seremos, Senhor. operando Deus, Quem venderá? Maranata, Ora vem, Senhor salve Jesus. Paulo, em Jesus, amém.